Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcelino. Pronto, então fica nesse jeito, nono ano, sétimo, sexto, e se quiser mais 30 minutos para o sétimo, aí eu mando o link, viu? Tá certo, eu quero. Tá, Pronto, obrigada. tá bom, tchau, boa aula. Tá, tchau. Obrigada para você também. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso, viu, gente? Sem problema, Patrícia. Tá certo. Eu vou compartilhar o livro aqui para vocês, aí vocês vão me dizer onde é que estão com dúvida. Tá bom assim? E como a gente já revisou tudo, aí o que vocês disserem que tiver com dúvida, aí eu vou e repito, tá bom? Sim, gente, Tá bom, olha, Patrícia. Lá no Google Sala de Aula eu coloquei ontem à noite o vídeo das últimas aulas, das aulas da revisão e da aula de quarta-feira, tá certo? Tá certo, Patrícia. Pronto, peraí, só um instante, viu? Que eu vou colocar o livro aqui para mostrar para vocês. Só um minuto, viu, gente? Eu estou só colocando o livro aqui. Pronto. Pronto, eu vou compartilhar o livro aqui com vocês. Para a gente revisar novamente. Pronto, foi essa parte aqui, né, gente? Ó. Ó, vamos revisar novamente. Certo? Não. Esse aqui é aquele exemplo que eu falei o preço a pagar, o número de caixas de suco vezes 2,80. Aí, se numa questão ele der a função, a lei matemática, aí você vai só substituir os valores pelo o que ele pedir, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, na letra A, qual é o preço de 6 caixas de suco? Aí ele está se referindo aqui a essa lei matemática ou fórmula. Aí você vai pegar 6
Bom dia, Ivone. A gente está revisando, tá certo? O assunto do simulado. Revisão, tá bom? Aproveite para tirar as dúvidas. Aí aqui, gente, ó, você vai só pegar a quantidade, que é o N, aí você pega 6 e multiplica por 2,80. Isso aqui, no caso que ele já dá a lei matemática, né? A função, a fórmula matemática. Quando você multiplicar o 6 vezes 2,80, você vai ter o valor a pagar, que é o... Aqui, ó, que ele já fez. 6 vezes 2,80, deu 16,80. A gente até fez essa questão no quadro. Tá certo? Aí, se for o contrário, aí, cuidado aqui quando for o contrário, tá, gente? Se ele der o preço a pagar, pergunta, viu? Se não entendeu. Se ele der o preço a pagar na letra B, quantas caixas de suco podemos comprar com R$ 22,40? Aqui ele está dando o preço a pagar e está pedindo a quantidade de caixas de suco, o N. Aí você vai pegar o valor que ele der, o total a pagar, que é R$ 22,40, e dividir por 2,80, tá? Porque fica assim, ó, N, que é a quantidade que ele está querendo, quantas caixas de suco, vai ser 22,40 dividido por 2,80. Aí vai dar 8 caixas de suco, tá certo? Então, pode acontecer de vir a letra A e a letra B também. Na letra B, você multiplica, porque ele quer o preço a pagar. Você multiplica pela quantidade de caixas de suco. No caso aqui é 6, né? E na letra B, ao contrário, você divide. Se ele der o P, que é o total, você divide por 2,80 e acha a quantidade. Tá certo? Tá certo, Patrícia. Pronto. Aí, na aula gravada que eu coloquei no Google Sala de Aula, aí tem as multiplicações que eu fiz e essas divisões, tá, gente? Se quiser rever a aula, tá lá. Só clicar lá no Google Sala de Aula. Que tem as últimas 3 aulas. Sim, aqui, deixa eu ver se tem mais. Peraí, tem um negócio aqui. Pronto, essa parte aqui já. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui para a gente fazer. Peraí, deixa eu só olhar aqui. Eu vou colocar assim, depois eu aumento, porque dá para ver melhor todas as... Olha, gente, pode vir também uma questão em que ele dá a situação problema e você formula a lei matemática, tá certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu olhar aqui qual desses exemplos aqui é interessante. Quer dizer, todos são, né? Vamos ver essa questão 15? Vou aumentar aqui para vocês entenderem. Olha, tem questão que já vem a fórmula matemática, tá certo, pessoal? Que é ou chamada de lei matemática, fórmula ou lei. Ou o próprio nome função. E tem umas que não vem a fórmula matemática. Naquela do suco já vinha, né, a fórmula matemática. Essa daqui não tem. Aí eu vou ensinar vocês como é que você monta a fórmula. Então, aquele diz o seguinte, gente, ó. Um cabeleireiro cobra R$ 12 pelo corte para clientes com horário marcado. E R$ 10 sem horário marcado. Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com horário marcado. E o número
variável X de clientes sem horário marcado. Então, vamos entender aqui, ó. Ele quer na letra A, ó, escreva no caderno a fórmula matemática que fornece a quantia Q arrecadada em função do número de clientes sem horário marcado. Então, vamos ver aqui, gente, ó. Nem sempre é P do total a pagar, nem T. Tá certo? Aqui ele diz que é a quantia arrecadada em função do número X. Então, vai ser Q, ó, deixa eu aumentar mais para vocês verem. Q é a quantia arrecadada, tá certo? E X é o número de clientes. Aí, aqui em cima, ele falou que quando ele tem a quantidade de sem horário marcado, ó, é R$10 sem horário marcado. Então, fica 10 vezes a quantidade de clientes. Um preço fixo, deixa eu olhar aqui onde é que está. Peraí, viu? Aqui está errado. Esse 72 não tem, não, aqui não. Não, peraí, tem. Ele multiplicou aqui, gente, ó. 6 clientes, ele multiplicou por R$12, que é o corte de cabelo. Certo? 6 vezes 12 dá 72. Então, aqui é o valor que ele vai ter, valor arrecadado, mais 10 horas vezes X cliente. Gostei de falar. Peraí, viu, gente? Aí aqui na letra B ele diz o seguinte, ó. Na letra B ele diz qual foi a quantia arrecadada em um dia em que foram atendidos 16 clientes. Aí ele fez o seguinte, gente, ele pegou 16 clientes, X é a quantidade de clientes. Lá naquela outra questão, N era a quantidade de caixas de suco. Aqui ele substituiu por outra variável, tá certo? Nem sempre as letrinhas. Cada problema ele bota uma letrinha diferente, mas o que importa é esse raciocínio aqui, ó. A quantidade de clientes é X. Então, ele vai pegar 16 clientes vezes 10 horas. Tá? 16 vezes 10 dá 160. Aqui tá errado, viu? É 12. Ele botou 72. 16 vezes 10 dá 160. Mais 12 dá 172. Agora sim, tá correto. E esse 12 aqui é o corte de cabelo, tá? Agora, quem não marca o horário, aí ele paga 10 reais. Que tá aqui, ó, preço fixo, 10 reais, vezes X, que é a quantidade. Agora ele está perguntando aqui o contrário, vamos ver. Ó. Qual o número de clientes atendidos em um dia em que foram arrecadados 212 reais? 212 reais. Aí, ao contrário, gente, em vez de que lá na outra questão da caixa de suco era P, né, que é o total a pagar, o preço a pagar, aqui seria
Cadê? Desculpa. 212, ó. R$ 212 é o total arrecadado. Então, nesse caso aqui, tem que organizar a equação, tá certo? R$ 212. Aí você vai pegar o seguinte: naquele era só dividir o valor por 2,80, né? Que é a quantidade de cada caixa de sucos. Nesse outro caso aqui, como tem esse valor fixo de 12, aqui tá errado, viu? É 12, ele por 72. Então, você pegaria R$ 212, subtrairia de 12 e depois dividir por 10. Tá? 212 menos 12 dá quanto, gente? Vamos fazer mentalmente? 212 menos 12. É só 100? para 212 menos 12 dá 200, certo? 200. Ah, sim, eu confundi com 100. Eu estou entendendo. Tá certo? Aqui seria 212. Aqui iria que subtrair de 12. Aqui tá errado, viu? Essa resposta aqui desse livro digital. 212 menos 12 daria 200. Aí depois você ia pegar 200 e dividir por 10. 200 por 10 dá 20, ó. Então teria 20 clientes nesse dia. Tá certo? Então, quando ele der o valor a pagar, na maioria das vezes você vai dividir pelo valor que está vizinho ao X. No caso aqui foi 10. Mas sendo que antes aqui, como tem esse valor fixo de R$ 12, é 12 aqui, ó, no início. Aí você primeiro tem que subtrair dos 212 menos 12. Aí deu 200, né? E depois divide 200 por 10, que é o número que está multiplicando o X. Aí você vai encontrar 20 clientes. Qual foi o número de clientes? 20. Tá certo? Aí vamos ver aqui nessa letra D, ó. Esse aqui é o mesmo raciocínio daquela do preço a pagar pelas caixinhas de suco. O que difere aqui é porque ele coloca dois valores diferentes, porque com hora marcada, ó, a pessoa paga R$ 12. E sem hora marcada, paga 10. Essa é mais barato. E ele diz que X é o número de clientes, então tem que multiplicar X vezes 10, mais 12, e aqui vai ser a quantidade a pagar. Agora vamos ver aqui essa letra D, ó. Qual é a lei que indica C, que é a quantidade de clientes atendido por um dia em função de X? Esse aqui é mais simples. Então, possa ser que tenha uma situação, problema, viu, gente? Em que não deixe de rever essas questões, não, que eu estou falando aqui de função, que relaciona lei matemática ou fórmula matemática, tá? Eu estou, assim, explicando aqui, mas quando vocês for fazerem, vocês escrevem, tá? Escreve e multiplica, tá? Praticam escrevendo. Aí ele pergunta aqui, qual é a lei matemática que indica ser clientes atendidos por dia em função de X? Então, gente, os clientes é C, vai ser igual a X, que a quantidade de clientes está aqui, ó. Mais 6. Aí vamos ver de onde vem esse 6, né? Ó, daqui, ó. Ele atende por dia um número fixo de clientes, de 6 clientes. Ele já diz aqui, ó. 6 clientes é o número fixo, que ele já tem uma noção de quantos clientes eles atendem por dia. Ele só atende 6, certo? E C seria o total de clientes. Então, vai ser 6 mais X, que é a quantidade de clientes atendidos. Então, você lendo é porque essa daqui foi bem maior, né? Teve 4 letrinhas para ser respondida. Mas você lendo a situação e montando a lei matemática, aí você tem a chamada fórmula matemática, tá?
ou lei ou função. Pode ser uma das três palavras. A lei que indica o número. Veja se ficaram com dúvida nessa. E aí eu repito. A senhora pode explicar de novo, professora? Posso. Vou explicar de novo. Olha, vou explicar. Peraí, professora, não estou conseguindo mutar. Peraí, calma aí. Certo. Se quiser copiar, certo? É questão 15. Deixa eu só pegar a página, porque a página desse livro aqui a página do livro digital é diferente do livro. Ô, professora, mas a senhora também já colocou lá a revisão lá no negócio? A outra? Coloquei, viu, gente? Dá uma olhadinha lá no Google Sala de Aula, que tem a revisão gravada. Aí, por exemplo, assim, tem a data do dia 1º, que foi quarta. Aí não é o dia da revisão. Quarta foi a conclusão dos conteúdos, tá? Deixa eu olhar aqui para vocês. Aí vocês olham o dia... Eu até anotei aqui. Vocês olham o dia 26 de novembro e dia 29, que foi segunda-feira e a sexta da semana passada. Esses 2 dias tem a revisão, tá bom assim? Dia 26 e 29. O dia mais recente é a aula de quarta, que não é assunto simulado, é assunto só para a conclusão do livro, tá certo? Aí eu estou hoje só tirando algumas dúvidas e relembrando mais algumas coisas. Tá bom assim, gente? Deu para entender? Certo, pronto. É só dar uma olhadinha no vídeo. Aí já sabe, o mais recente, que é dia 1º, não é a revisão, é o assunto da conclusão do livro. Agora, o dia 26. Os outros 2 vídeos que tem lá, pode rever, que é a revisão. Aí você vai olhando e escrevendo, e calculando e refazendo, tá bom? Ali já resume tudo. E pode estudar também as anotações do caderno. Tá bem melhor do que do livro, tá muito misturado, sabe, gente? Sim, aí deixa eu voltar aqui para explicar para ele. Reais para quem tem um horário marcado. Certo? E R$10 para quem não marca horário, sem horário marcado. Mas as questões de vocês são mais simples que essa daqui. Essa daqui tem 2 etapas, né? R$10 sem horário marcado. É porque eu peguei outro exemplo aqui do livro, né, gente? Mas tem mais para praticar. Pode praticar esses outros exemplos, esse aqui, ó. Isso, pega mais uns 3 exemplos e praticar, tá? Para vocês ficarem bem aptos. Sim, aí deixa eu continuar aqui. Ele diz, ele atende por dia um número fixo de 6 clientes, gente. Quando ele falar número fixo, significa que esse valor vai ficar depois da igualdade, tá? Um número fixo de 6 clientes. Então, é 6 clientes é a quantidade fixa. Tá certo? 6 é a quantidade fixa de cliente. E um número variável X de clientes sem horário marcado. X vai ser o número de clientes em horário marcado. Então, possa ser que venha clientes que não marcaram horário, né? Então, veja bem, ó, essa última parte aqui, depois desse ponto, essa última frase, ele diz que por dia ele atende um número fixo de 6 clientes. Então, na letra dele, quer saber a lei matemática, tá? Pode cair uma questão pedindo a lei também. Mas lá vai ter as alternativas, mas é claro que você não vai chutar, tá, gente? É bom você ler e montar a sua lei matemática, a sua forma, para depois você marcar. Então, ele pergunta aqui, qual a lei matemática que relaciona o número C de clientes, ele já está dizendo, C de clientes, você coloca um C, atendidos por dia,
em função de X. Então, aqui a gente vê que X é a quantidade de clientes sem horário marcado. Então, o X tem que vir na função. E nossa, tantos fogos aqui. Ó, X é a quantidade de clientes sem horário marcado. Está aqui, ó. Mas ele atende a quantidade de clientes fixo, que é 6. Ó. Então, você vai só pegar 6 e somar com X. X mais 6, que aqui é a quantidade fixa que ele já sabe que atende de clientes. E esse aqui, ele não sabe. É como se fosse lá, comparando com o exemplo do preço a pagar e a quantidade de caixinhas, o, o N de lá, que é a quantidade de caixinhas, seria o X aqui, ó, certo? Mas lá é um pouco diferente, porque multiplica, né? Aqui não, aqui tem que somar. Porque você já tem uma quantidade de cliente fixa, que é 6. Aí tu vai somar com a quantidade de clientes que ele não sabe, certo? Que ele diz aqui que são clientes que sem horário marcado. Então, qual o total de clientes? Vai ser C. Poderia ser um T aqui, mas ele colocou a variável que ele disse aqui na questão, C. Tá certo? Deu para entender aqui essa letra D? Aí agora eu vou voltar aqui para a letra A, tá? Eu comecei aqui, ó. Na letra A, ele diz qual é a fórmula matemática que fornece a quantidade que, veja bem, aqui já é outro raciocínio, tá? A quantidade que de arrecadada por dia. Então, o que ele disser da variável, gente, a gente tem que colocar para formar a fórmula matemática. Aqui, ó. Que é a quantia arrecadada por dia, em função do número de clientes, sem horário marcado. Então, aqui a gente viu que, sem horário marcado, ele cobra R$10 pelo corte de cabelo. 10 sem horário marcado. Está aqui no início da primeira frase. Tá? Desculpa, no final da primeira frase. R$10. Aí você coloca R$10 vezes X cliente, que você não sabe a quantidade de clientes. Aqui ele está relacionando, veja bem que é diferente da letra D. Aqui ele está relacionando o número de clientes X vezes o preço fixo sem horário marcado, tá certo? Aí ele quer saber a quantia que poderia ser... a quantia tem mais a ver com o quê, né? A gente poderia botar preço a pagar em total, porque aqui ele não quer saber preço, ele quer saber a quantia. A quantia que... quem estiver copiando, não coloque 72 minutos, está errado aqui, viu? Essa resposta aqui do livro está errada. Acontece de ter alguns erros. Aqui é 12, viu? Aqui é 12. 12 pelo corte de clientes com horário marcado, não é 72 não, é 12. Então, se ele já tem 12, que é a quantidade de clientes com horário marcado, mais 10, os clientes que não têm horário marcado, vezes X cliente que ele não sabe, então ele vai ter o quê? Que é a quantidade total de arrecadada, tá certo? Do número de clientes. 12 mais 10, que é reais. R$12 aqui, viu? Que vem daqui, ó. Corte de clientes com horário marcado. Mais R$10 vezes... porque ele não colocou o X aqui no 12? Porque ele está perguntando o X sem horário marcado. Então, o X tem que ficar vizinho ao R$10, que é sem horário marcado, que está aqui em cima, tá? Aí, na letra B, ele quer saber a quantia arrecadada em um dia em que foram atendidos 16 clientes, ao todo. Se ele está dizendo 16 clientes, é o valor de X, ó, aqui. Aí você relaciona com a letra A, tá? Você já tem a lei matemática, a fórmula matemática ou função, pode ser um dos três nomes, e uma função, onde relaciona a quantia arrecadada
em função do número de clientes X e os seus valores de corte de cabelo, 10 e 12. Então, pessoal, a quantia arrecadada em um dia em que foram 16 clientes, aí você vai multiplicar 16 vezes 10. Ó, dá até para a gente fazer mentalmente. 10 vezes 16, multiplicação com potências de 10, ou com o número 10. É só acrescentar um zero na frente do 16. 10 vezes 16 dá 160. Tá certo? 160 mais 12, aqui é 12. Tá errado. 160 mais 12 dá 172, ó. Chegou no resultado aqui, ok? Então, a quantia arrecadada em um número em que foram atendidos 16 clientes, ele já está dando um X. É semelhante ao que a gente viu lá, sendo que lá era quantidade de caixinhas, aí você multiplicar vezes o valor fixo. Aqui é quantidade de clientes X vezes o valor fixo de R$ 10, mas sem horário marcado, tá? Mas teve que somar com os clientes que têm horário marcado. Horário marcado e sem horário marcado. Aí aqui é o total da quantia arrecadada. Aí essa letra C tem que ter um pouquinho de cuidado, como eu estava falando naquela hora, porque ele já dá o número de quantia arrecadada, valor em dinheiro. Dá para não confundir valor em dinheiro com quantidade, né, de clientes, que é X. Então, ele dá aqui, ó, qual foi o número de clientes, então, ele está querendo saber o valor de X, tá? Em um dia em que foram arrecadados R$ 212. Aí você vai substituir o que aqui por R$ 212, certo? R$ 212. Ó, quem quiser escrever aí vai ficar assim, ó, R$ 212 igual a 12 mais 10x. Como eu falei aqui, tá errado esse número. Não tem como eu corrigir porque já tá escrito aqui, né? Aí você vai pegar R$ 212 e subtrair de 12, porque você vai resolver uma equação do primeiro grau. 212 menos 12, aí dá 200. E depois vai dividir por 10. 200 por 10 vai dar 20. Então, você tem uma quantidade X, o número de clientes é 20 clientes, tá certo? Aí tá feita essa questão todinha. Essa é uma boa questão para estudar também para o simulado. Essa daqui é mais simples ainda. Pode estudar essa 19. Precisa estudar todas, não, né? Mas se você fazendo umas 3, você já fica preparado, tá bom? Alguma dúvida aqui? Ó. Sim, eu esqueci de falar a página, né? Que tá essa questão. Deixa eu olhar no livro físico, porque é diferente do livro digital, viu? As páginas, deixa eu olhar aqui. Sim, aí aquele assunto da aula de quarta não tá, que foi teorema de Pitágoras, né? É só funções que tá, funções do primeiro. Deixa eu voltar aqui para. Olha, essa questão está na página. Só um instante, né? Na verdade, tem que eu fazer mais alguma coisa aqui com vocês. Essa questão. Deixa eu ver aqui. Achei aqui, ó. Está na página 126 do livro de vocês, de matemática, tá certo? E aquela do suco de caixinha está na página 122. Eu aconselho vocês refazer a do suco de caixinha e fazer essas da página 126. Essa que eu expliquei agora, essa 15, faça essa 19. E qual foi a outra que tem aqui? Pode ser essa 16 também, tá? Umas 3 dessas 3 aqui, você refazendo. Fazendo e refazendo, você já fica ok. Deixa eu ver aqui. Pensei que tinha alguém perguntando. Sim, deixa eu falar outra coisa importante aqui, gente. Com relação aos zeros, deixa eu diminuir agora aqui assim.
Que outra coisa. Estudar. O primeiro passo é vocês estudar o conteúdo do assunto simulado pelo caderno. O segundo passo é fazer os exemplos e exercícios que eu fiz, tá certo? E o terceiro é pegar outras questões parecidas. Aí, pronto, aí vocês vão ver que vai estar muito tranquilo isso aqui. Sim, deixa eu ver aqui a questão dos zeros de uma função. Deixa eu ver onde é que ele está falando aqui, viu? Para a gente ver. Aquele dia, acho que foi na segunda, tá até no vídeo, na aula gravada, tá certo? Na aula de segunda, no dia 29. Eu tinha feito como é que se resolve uma equação do segundo grau, que também é uma função, para encontrar os valores de Stirling e Sturm-Liouville. Não esqueça não de estudar aquela parte, tá? Passou direto aqui e ele não falou dos zeros, mas deixa eu ver se eu encontro aqui. O que for vindo eu já explico. Ó, essa parte aqui é simples, se ele der o gráfico e você observar que é uma reta, aí você diz que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta, tá ok? Deixa eu ver vocês. Pronto. Ele tá só. Pronto. Olha, gente, se vier um gráfico desse tipo aqui, é uma parábola, tá certo? Não esqueça. Isso aqui é fácil de lembrar, né? Uma curva é o gráfico de uma função do segundo grau. Função do segundo grau ou função quadrática, tá certo? O sinônimo é função do segundo grau ou quadrática, tá bom? Se for voltada para cima, o A, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Pronto, nessa função aqui, gente. Isso aqui aí tá fácil. Essa é uma função do segundo grau, x ao quadrado menos 4. Qual é o valor de A aqui? Pessoal, cadê vocês? Oi, professora. A minha Oi, internet tá travando um pouco. foi, não foi? Tá certo. A senhora pode repetir a questão? Sim, aqui é uma função do segundo grau ou função quadrática. Aí eu estou querendo saber só o valor de A, para vocês me dizerem. Não, não olhe para esses números, não, que isso aqui é para fazer o gráfico. Isso aqui não. É x ao quadrado, professora? Não, x ao quadrado é o que compõe a função do segundo grau, mas o valor de A é o número que está multiplicando o x ao quadrado, porque como não aparece é 1, tá certo? Tá Então, certo. o valor de A aqui é 1, gente. Então, o valor de A sendo 1, ou qualquer valor positivo, a parábola é voltada para cima, certo? Se fosse negativo, essa parábola era toda voltada para baixo. Só isso. Deu para entender? Sim, professora, deu para entender. Pronto. Deixa eu ver só aqui o negócio, aqui, esse detalhe aqui, ó. O mesmo acontece aqui na função afim, o valor de A, cuidado, aqui, ó, na função afim não tem expoente 2, tá? O coeficiente aqui, ó, é o A, tá? O A é o coeficiente que fornece a inclinação da reta, de se ela é crescente ou decrescente. Como o valor de A aqui é positivo, aí você diz que a função é crescente, ó, ela vai ter a reta para a direita. Se fosse menos 2, essa inclinação seria o contrário, seria para a esquerda, como tem lá, que eu tenho copiado lá na revisão, tá? É porque aqui só tem o exemplo de crescente. Mas deixa eu ver se tem algum exemplo de decrescente aqui. Ó, isso aqui eu já falei, né?
aqui com relação à função do segundo grau, crescente, parábola voltada para cima, decrescente, parábola voltada para baixo. Essa daqui, essa é crescente novamente, não tem nenhum exemplo de decrescente aqui. Deixa eu ver se tem aqui para mostrar para vocês. Ó, se o gráfico vier assim, ó, mas às vezes se você vai vir a função, tá, gente? Vindo a função, você olha o coeficiente A. Se você não quiser caracterizar a função como crescente, decrescente ou constante, você olha para a função, em vez de olhar para o gráfico. Se for olhar para o gráfico, a reta vai estar inclinada para a esquerda. Aqui, ó. Aqui seria uma decrescente, tá? Se ela vier inclinada para a direita, é crescente. Mas é mais fácil você olhar o coeficiente, como eu estava falando agora há pouco para vocês. Cadê? Voltando aqui. Aqui, ó. Tá certo? Tá vendo que tá a inclinação para a direita, ó, para a nossa direita. Direita dos números positivos. O x é positivo e o y é positivo. Então, a gente chama de crescente. É mais fácil olhar para o coeficiente. Se vier negativo, então essa inclinação é o contrário, como eu mostrei agora. Vai ser assim. Ou seja, a inclinação vai ser voltada para os números negativos aqui. Abaixo. Mas, vejam bem, olha o valor da função. Ele dá a função e depois ele dá o gráfico. Fica mais fácil olhar para o valor de A, para dizer se é crescente ou decrescente, ok? Pronto, aí deixa eu só revisar o último tópicozinho agora. Deixa eu ver onde é que tem aqui, que eu vim agora. Pronto, deixa eu ver só um negócio aqui, gente. Isso aqui eu já falei, o gráfico. Ó, a função constante, a reta, ela é paralela à reta x, tá? Mas a gente só trabalhou mais com a função crescente, quando o A é positivo, o coeficiente A, e o A é negativo, tá? E eu estou só mostrando o gráfico de uma função constante. A reta, ela não fica com aquela inclinação, nem para a direita e nem para a esquerda. A constante é dessa forma aqui. Sim, mas o que eu quero aqui é falar sobre os zeros de uma função. Deixa eu ver onde é que estava aqui. Eu vim da agora. Deixa eu diminuir aqui, viu, gente? Para eu falar dessa última parte, para a gente concluir. Eu acho que foi antes. É tão ruim procurar aqui. Deixa eu procurar aqui pelo livro do... que fica mais fácil. Encontrei. É depois de construção, os zeros de uma função. Isso aqui também é importante. Isso aqui é mais fácil. Ó, essa parte aqui, ó. A gente fez exemplos, mas eu vou relembrar de novo para vocês. Não esqueçam de como é que... A parte de cálculo que tem no assunto de vocês do simulado, qual é a parte de cálculo? Aquela parte inicial que eu expliquei ainda agora, que é sobre lei matemática, fórmula matemática, tá certo? E a outra parte de cálculo que tem é encontrar os zeros de uma função, tanto da quadrática, que a gente viu na revisão, como da função afim. Aí deixa eu só relembrar aqui da função afim, porque é da quadrática que a gente fez na segunda. Tá lá na gravação, tá? Ó, por exemplo, gente, se ele der essa função aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Esses exemplos são muito simples, isso aqui. Vamos pegar esse mesmo aqui, ó. Y é igual a f de x. Olha, pode vir y ou f de x. Aqui são sinônimos, tá? Aí a função é uma função afim, que é 2x mais 1. Aí se ele pedir para
qual é o zero da função afim? Eu vou fazer aqui no quadro para vocês verem, tá? Pronto, que é essa última partezinha. Só um instantinho. Y é igual a 2x mais 1. Olha, se ele pedir quais zeros dessa função, y, aqui é um exemplo, tá? É igual a 2x mais 1. Tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Para encontrar o zero, tanto da função afim como da quadrada, você escreve o y igual a zero. Mas quem é nosso y? É essa função aqui, ó. Viu? Deixa eu só abrir a janela aqui, tá escuro. Pronto, agora melhorou aqui, ó. Quem é nosso y? É 2x mais 1. 2x mais 1 igual a zero. Aí ele está perguntando quais os zeros dessa função afim. Aqui é uma função afim. Que é uma função do primeiro grau, tá? Função afim é função do primeiro grau. Aí o que é que você vai fazer? Você pega a função igual a zero. Igualei a zero. Aí aqui você vai resolver a equação do primeiro grau. Escreve o valor que tem x do lado esquerdo, o valor que não tem x do lado direito, com o sinal oposto. Vou vir para aqui, para a direita, tá? Aí você isola x. Se não viesse nenhum número multiplicando o x, aí ficaria só x igual a menos 1. Mas tem um número multiplicando, aí ele vai passar dividindo aqui, ó. O 2, tá? O 2 passa a dividir. Então, x é igual a menos 1 meio. Esse x igual a menos 1 meio se chama zero ou raiz. No caso aqui, da função afim, tá? Escreva esse exemplo, por favor. Só esse exemplo simples. Como é que encontra um zero de uma função afim? Tá aqui um exemplo de uma função afim. E como é que encontra? Você pega a função igual a zero. Escreve o valor que tem x do lado esquerdo, que é 2x. O valor que não tem x do lado direito, com o sinal oposto, não esqueça. Trocou de lado, troca de sinal. Isola x. Aí vai ficar menos 1 dividido por 2. Aí não precisa encontrar, pode deixar em forma de fração, tá? Então, a gente encontrou o zero ou raiz de uma função afim. Aí, o zero ou raiz de uma função quadrática é por delta e Bhaskara, que a gente fez na segunda-feira, que está lá na gravação da aula, tá? Dê uma olhadinha no Google, sala de aula. Que ali dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para vocês fazerem. Não esqueça de memorizar as fórmulas de delta e Bhaskara. Eu vou afastar aqui para vocês copiarem, tá bom? É esse exemplo de encontrar o zero de uma função afim. Aí, com isso aqui, a gente fecha todos os detalhes do simulado. Tá muito tranquilo. Agora, tem que dar uma estudada, tá, gente? Estudo pelas orientações que eu dou. Dá uma olhadinha primeiro no conteúdo, anotado no caderno. Quem não anotou, aí dá uma procurada no livro. Agora, cuidado, porque o livro tá uma misturada. Não tá na sequência boa pra gente. Depois, refaz os exemplos e exercícios que eu fiz junto com vocês. Pronto, eu vou esperar vocês copiarem. Qualquer dúvida pode perguntar. Pronto, Patrícia finalizou. Finalizei, Marconildo, terminei. Pronto, aí eu vou mandar agora o 7º ano, viu? Tá certo, Marconildo. Bom dia para todo mundo, tchau, aguardo as próximas aulas aí que tiver, viu? Enquanto isso, vamos fazendo revisão, certo? Tchau, pode sair. Tchau. Tchau.